para poder falar da tua palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, ó Pai, segundo a tua graça, Senhor. Dai-nos direção, dai-nos entendimento, Senhor, em tudo que temos a realizar e a fazer na noite de hoje. Papai amado e soberano, eu me coloco na tua presença, pedindo a ti, Senhor Jesus, que toma conta das nossas vidas, toma conta do nosso ser, ó Pai, operando em nós grandiosamente, abençoando cada vida aqui presente, ó Pai. Senhor amado, como teu servo, humildemente, ó Pai, venho pedir a tua palavra, a tua direção. Usa-nos, ó Pai celestial. O teu Espírito Santo seja sobre a tua casa. O teu Espírito Santo seja sobre estas vidas, ó Pai, que aqui estão prontos nesta noite para ouvir a tua palavra. Aqueles que estão em contato conosco através da live, ó Pai, recebam agora a direção do teu Espírito Santo. Que a tua presença gloriosa venha tocar estas vidas, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus vivo, Rei Lamachor e canta Lamarás. Fale com Deus um pouquinho agora. Abre o seu coração, converse um pouquinho com Deus. Abre o seu coração, se coloque à disposição de Deus, se coloque à disposição do Senhor, se coloque na vontade do Pai Todo-Poderoso. Deixa que esse Deus vivo, deixa que esse Deus amado, Ele toca nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Tua presença, a tua presença, a tua presença gloriosa, a tua presença, papai, em nossas vidas, poderosamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou ler um versículo da palavra de Deus, aí vocês vão poder se assentar, e nós damos continuidade naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? É muito bom e importante estarmos sempre preparados para o Senhor, sempre prontos a louvar e exaltar esse Deus poderoso. E à medida que Deus coloca a palavra no nosso coração, a mensagem no nosso coração, Ele vai aprimorando esta mensagem. E nós temos várias mensagens, e Deus então, numa manhã, quando nós levantamos, Ele nos desperta, dá um estalo de uma mensagem no nosso coração, para nós estarmos prontos para entregar. E aí Ele aprimora. E hoje de manhã, quando eu estava aqui com aquela mensagem ardendo no coração, o Senhor foi acrescentando. E Ele começou a acrescentar com o Salmo 27:1. Louvado seja Deus. Salmo que a pastora leu hoje de manhã. Eu tenho postado no decorrer da semana um pouquinho deste salmo. E eu quero ler e meditar com vocês neste versículo. Salmo 27, eu vou meditar no versículo 1. Depois nós vamos falar mais alguns. Amém? Todos encontraram? Você que está na sua casa nos acompanhando com esta live, abra a sua palavra de Deus, a sua Bíblia aí no Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. No decorrer do tempo da mensagem, nós vamos estar trazendo aqui mais alguns versículos. Salmo 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Amém? Podeis assentar. Observe que nós temos aí duas perguntas. E em cima dessas duas perguntas, nós queremos poder falar um pouquinho sobre relacionamento. E quando nós falamos em relacionamento, nós já pensamos logo numa outra pessoa, né? Um relacionamento com a outra pessoa. Mas hoje eu quero poder falar um pouquinho sobre relacionamento conosco mesmo. Relacionamento, você com você mesmo. Vamos entender um pouquinho sobre isso daí. Então, é como introdução, o que eu quero apresentar para vocês? A criação do homem. Quando Deus formou o homem perfeito.
E Deus formou o homem com 4 pontos de relacionamentos ligados. Deus formou o homem com um relacionamento com ele, Deus e o homem, relacionamento homem com Deus, o homem assim foi feito, tendo um relacionamento com Deus. O homem foi feito tendo um relacionamento com ele mesmo, ele conhecendo a ele mesmo, sabendo dele mesmo, quem era ele, das suas capacidades, daquilo que ele era possível fazer. Deus fez o homem em um relacionamento com outras pessoas, e Deus fez o homem em relacionamento com a natureza. Entenderam isso daí? 4 pontos de relacionamento em que Deus formou o homem: relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com outras pessoas e relacionamento com a natureza. Esta foi a maneira e a forma da qual Deus formou o homem. E a mensagem desta noite nós temos como título: salvação restaura relacionamento consigo mesmo. E esse relacionamento que o homem foi feito, ele, quando caiu na desobediência, quando ele pecou, ele rompeu esses 4 relacionamentos. O homem, quando desobedeceu a Deus, quando o homem pecou contra a vontade de Deus, contra os propósitos, contra o desejo de Deus, ele rompeu esses 4 relacionamentos. Como é que nós podemos entender isso daí? Primeiro, o que Deus fazia todas as tardes no jardim do Éden? Deus passeava pelo jardim para conversar com o homem, para falar com o homem. O primeiro relacionamento que o homem cortou, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, foi esse relacionamento. Porque a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus, quando Deus veio visitá-lo, quando Deus veio até o jardim para falar com o homem, o que o homem fez? Ele se escondeu. Então ele cortou o seu relacionamento com Deus. Ele se escondeu. O segundo relacionamento, que era o relacionamento consigo mesmo. Quando ele rompeu o relacionamento com Deus, ele rompeu o relacionamento consigo mesmo. Porque até o exato momento, até aquele instante em que o homem era obediente a Deus, ele não conhecia o pavor, ele não conhecia o medo. Então ele tinha toda a liberdade dentro de si mesmo, de andar por todos os jardins. Mas quando ele percebeu que ele tinha desobedecido a Deus, então ele rompeu a minha obediência, ele rompeu a obediência a Deus, ele desobedeceu a Deus, ele rompeu quando ele rompeu essa obediência a Deus, ele passou a ter medo, ele passou a ter pavor. Quando ele ouviu as pegadas de Deus, quando ele percebeu que Deus estaria passeando no jardim, ele se escondeu, rompendo a sua ligação com Deus. E ao mesmo tempo que ele se escondeu, rompendo essa ligação com Deus, ele rompeu a ligação consigo mesmo. Ele declarou então que não tinha mais liberdade de ficar à vontade no jardim do Éden. Aí ele se escondeu da presença de Deus. E quando ele estava escondido, que ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu que, então, que ele não tinha mais intimidade com Deus, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. O segundo relacionamento que ele rompeu. Aí nós temos o terceiro relacionamento, que é o relacionamento com outras pessoas. Esse relacionamento ele rompeu que hora? Quando Deus falou com ele, ele logo rompeu o relacionamento que ele tinha com Eva. Os dois eram ligados, juntos, unidos.
Mas quando ele desobedeceu a Deus, que ele perdeu o relacionamento com Deus, ele sentiu pavor, sentiu medo, ele quebrou o relacionamento com Eva e acusou Eva. Jogou a culpa sobre Eva. Então ele rompeu a ligação com Eva. Aí nós temos o quarto relacionamento, que é o relacionamento com a natureza. Até o ponto em que ele era obediente a Deus. Como é que ele se sustentava? Deus fazia nascer no jardim todo tipo de ervas e de frutas para ele se alimentar. Ele não teria nenhum trabalho. Tinha tudo ali à vontade. Mas a partir da desobediência, que ele rompeu o relacionamento com Deus, ele não mais conversava com Deus, porque ele se escondeu. E quando ele se escondeu, ele rompeu o relacionamento com ele mesmo, que ele passou a ter medo dentro de si. Ele passou a sentir pavor dentro de si. Ele passou a querer ficar escondido das coisas. E terceiro relacionamento ele rompeu quando ele acusou Eva. Foi Eva a culpada de tudo. Ele não assumiu responsabilidade. Jogou logo em cima de Eva. Então rompeu o relacionamento com a outra pessoa que ele tinha. E aí rompeu o relacionamento com a natureza. Porque Deus disse para ele: Adão, a partir de agora, se você quiser comer do fruto da terra, você vai ter que trabalhar. Você vai comer do seu próprio suor. Então se você trabalhar, se você plantar, se você cultivar, você terá alimento. Mas se você for um homem preguiçoso, se você for uma pessoa que não liga para nada, você não terá alimento, não terá sustento. Esses 4 relacionamentos, o homem rompeu quando ele desobedeceu a Deus. Aí nós entramos com esse versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então o que eu quero trazer para nós, que o homem, apesar dele ter rompido este relacionamento com Deus, Deus ainda tem um grande propósito de trazer ao homem de volta esse relacionamento perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E esse relacionamento nós só passamos a alcançar através da pessoa de Jesus Cristo. E para que nós possamos alcançar este relacionamento novamente, nós precisamos ter a salvação em nossa vida. E a salvação, ela é dada para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então só é salvo, só volta a ter um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo, com as outras pessoas e com a natureza, aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. As pessoas acham que é pregado, que é anunciada a palavra de Deus sobre salvação. As pessoas, muitos imaginam e pensam que é apenas um dogma, algo que a igreja está apresentando. Mas eu quero que vocês possam entender que a salvação que é apresentada ao ser humano é a dignidade de voltar a ter um relacionamento direto com Deus, a ter um relacionamento consigo mesmo, a ter um relacionamento com as outras pessoas e a ter um relacionamento com a natureza. Essas coisas são incluídas na salvação. Nós vamos entender um pouquinho como é que nós vamos chegar a isso daí. O homem, apesar de ter pecado, ele rompeu este relacionamento com Deus. Mas hoje, Deus ele está nos chamando, Deus está nos convidando a novamente ter este relacionamento. Olha aí, se você estiver com a Bíblia aberta, no livro de Salmo 27, olha o versículo 8. Quando tu disseste, busquei o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor nos convida
a buscar a tua face. O Senhor nos convida a chegar-se a Ele. Tanto que em vários versículos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, você vai encontrar dizendo que aquele que busca o Senhor, encontra-o. Aquele que bate a porta vai se abrir. Aquele que a Ele se achegar, Ele ouvirá. E Ele ainda fala mais, aquele que confessar os seus pecados, a Bíblia nos fala que Ele é fiel e justo para ouvir nossos pecados, nos perdoar e nos sarar. Então hoje Deus está chamando o povo novamente para ter este relacionamento com Ele. Mas é muito importante entender que o relacionamento com Deus, ele só é ativado através da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Pregamos hoje, ensinamos hoje que há necessidade, é importante que o homem aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque se aquele que não aceitar Jesus Cristo, aquele que não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não herdará o reino dos céus. Por que hoje nós temos muitas famílias se desfazendo? Por que hoje nós temos muitas brigas de pais e filhos? Por que hoje nós temos muitas brigas das nações? Por que nós temos muitas brigas entre o povo? Falta de relacionamento. Se não houver um relacionamento, não tem como nós vivermos de bem nesta terra. E o relacionamento, ele está aí. O primeiro ponto do relacionamento é relacionamento com Deus. Não basta acreditar em Deus. Não basta acreditar em Deus. Se você diz que acredita em Deus, se você diz que confia em Deus, então por que não aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida? Se você acredita em Deus, se você diz que tem fé, que crê no Deus Criador dos céus e da terra, eu quero que você possa abrir os seus olhos. Eu quero que você possa abrir os seus ouvidos e saber que é necessário aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para poder herdar o reino dos céus. Ter um relacionamento com Deus. E a partir do momento em que nós voltamos a ter esse relacionamento com Deus, aí automaticamente as coisas vão se engrenando. As coisas vão acontecendo. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A família, o chefe de casa, ou a esposa, ou uma pessoa da casa, que busca o Senhor com toda fidelidade e entrega total, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Senhor então vai acrescentando as demais coisas. Vocês já perceberam como que a engrenagem de uma máquina funciona? Se ela não tiver óleo, o que acontece com ela? Ela enferruja e não tem forças de rodar as demais engrenagens. Assim também é uma família. Uma pessoa da família é uma engrenagem. Então, se esta pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus começa a derramar óleo sobre esta pessoa, aleluia. O óleo começa a ser derramado sobre esta vida, aleluia. E este óleo, ele vai engrenando, ele vai inundando, ele vai abastecendo aquela engrenagem, até ela ficar inundada do poder divino, da salvação do Senhor Jesus Cristo. E aí então as demais engrenagens vai tendo contato com aquela engrenagem ungida, toda ensopada, cheia da unção de Deus. Então as demais engrenagens começam também a ser ungidas e vão ouvindo a palavra, vão acreditando na palavra. As pessoas acreditam em Deus, mas quando vê uma pessoa transformada, quando vê uma pessoa mudada, não aceitam. Como é que aquela pessoa pode ser assim hoje?
Antes ela roubava, ela matava, ela destruía, ela brigava, ela batia, fazia tantas coisas. Hoje está lá na igreja, se dando uma de santo. Então você não acredita em Deus, se não aceita a transformação de uma pessoa. E para nós aceitarmos a mudança, nós precisamos então ter um relacionamento conosco mesmo. Eu aceito o Senhor, então eu quero ter um relacionamento comigo mesmo. Como é que vai ser o meu relacionamento comigo? Eu vou ter que olhar para dentro de mim, eu vou ter que olhar para o meu interior, e ver aquelas coisas que eu faço que é errado, ver as coisas que estão erradas na minha vida, e eu preciso então saber, se eu estou tendo um relacionamento com Deus, se Deus é justo, se Deus é certo, se Deus é fiel, eu estou tendo esse relacionamento com Ele, eu também preciso ser como Deus é, eu preciso mudar a minha vida. O Espírito Santo está derramando óleo sobre mim, o Espírito Santo está me ungindo, para que através de mim, outras vidas também sejam transformadas, sejam mudadas. Então, Senhor, eu quero chegar-me diante de Ti, reconhecendo os meus erros, reconhecendo os meus pecados. Eu quero, Senhor, me arrepender. Eu quero me arrepender, Senhor. Se vocês olharem para os tempos dos apóstolos, dos discípulos, Pedro, quando ele abria a Bíblia, quando ele abria o pergaminho para poder pregar, ele chegava diante das pessoas e dizia para as pessoas: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos do mau caminho. Hoje não é. Hoje o homem precisa reconhecer e ter um relacionamento consigo mesmo, para ele chegar-se a Deus, para que o meu relacionamento seja direto com Deus. Eu preciso me arrepender das coisas erradas que eu faço, das coisas erradas, e deixar tudo para trás. A palavra de Deus nos ensina: eis que as coisas velhas ficam para trás, e torna-se novo tudo novamente daqui para frente. Então nós precisamos aprender a ser mudados, ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia. A salvação restaura o relacionamento consigo mesmo. Um dos primeiros pontos que nós temos sobre esta restauração está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Lá nos diz assim: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se você quer ter um relacionamento consigo mesmo, você tem que olhar para você e reconhecer quem é você. Reconhecer a necessidade que você tem de arrepender. Reconhecer a necessidade. Paulo diz essa palavra: esta declaração é fiel e digna da plena aceitação. Aí ele declara: Jesus Cristo, Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ninguém pode se declarar melhor de estar aqui no altar do que aquele que está no banco. Somos todos iguais. E Paulo chegou a se declarar: eu sou dos mais piores ainda. Quantas coisas erradas, quantas coisas feias, quantas tramas passadas aconteceram, que nós fizemos, mas nós reconhecemos e aceitamos Jesus. Então o homem precisa reconhecer este ponto. Primeiro ponto do relacionamento consigo mesmo é a sua consciência. Você precisa ser uma pessoa que tenha uma consciência tranquila. A sua consciência tem que ser tranquila. Vocês já perceberam? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente procura sempre estar pelos cantinhos, às escondidas. Adão fez isso. Quando ele errou, ele procurou ficar às escondidas, porque a sua consciência o acusou. Agora é importante entendermos, amada igreja, que o homem, quando ele foi feito, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, Deus concedeu a ele um espírito humano. E esse espírito humano, ele tem ligação direta com o Espírito de Deus.
E quando nós erramos, o Espírito de Deus faz com que o nosso espírito sente aquele erro, aquela falha, aquele pecado, e aquilo ali vem para a nossa consciência. A nossa consciência nos acusa. Aí é hora então do homem entender: opa, eu errei, eu pequei, então eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar a face do Senhor. O Senhor diz no versículo 8 que nós lemos, né? O que diz aí o versículo 8 que nós lemos? Deixa eu voltar nele aqui um pouquinho. A teu respeito diz o meu coração: busca a minha face. Então, quando nós temos aquele sentimento de angústia, de tristeza, o nosso coração está ardendo, é o nosso espírito com sede do Espírito Santo de Deus. Então o meu coração busca a tua face. Aí o versículo 8 que nós lemos: a tua face, Senhor, buscarei. Não existe coisa melhor na vida do ser humano, é quando ele tem essa consciência, quando ele sente isso daí, ele correr para dentro da sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho e converse com Deus. Fale com Deus o que está acontecendo. Explica para Deus aonde você errou. Fale, deixa Ele trabalhar na sua vida. E passa a ter uma consciência tranquila. 1 Timóteo que nós lemos, capítulo 1, versículo 15. Quando você começa a chegar na presença de Deus, Ele vai nos perdoando, Ele vai sarando, Ele sara a nossa alma, Ele sara a ferida do nosso corpo, Ele faz com que a gente seja sadio, para chegar-se a Ele cada vez mais. E aí, nós passamos a entender muitas coisas, e passamos a ter paz e tranquilidade. Hoje, com a situação que nós estamos vivendo, com essa pandemia, as pessoas não costumam, as pessoas não chegam a ter uma consciência tranquila. Mas o homem que não tem a consciência tranquila, ele está se sentindo acuado, como Adão ficou com medo e se escondeu da presença de Deus lá no jardim do Éden. Isso acontece hoje. O homem se sente acuado, ele não tem a consciência tranquila, e quando ele não tem a consciência tranquila, ele perde a paz. E Jesus foi bem claro quando ele chegou no meio dos seus discípulos e disse assim para ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz passageira, mas a paz que Jesus disse: deixo-vos a paz. Ele não deu, Ele deixou para nós esta paz. Ele deixou, a paz está aí. Agora você precisa pegar essa paz. E de que maneira que eu vou adquirir essa paz da minha vida? Abrindo o meu coração e aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Passarei a ter uma paz dentro da minha vida, uma consciência tranquila. E essa paz então, ela me colocará de uma maneira em que eu vou poder enfrentar todas as dificuldades que vierem contra mim. Mas eu estarei em paz, porque eu saberei que o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. No livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Hoje ainda de manhã o pastor Alcides me deu um exemplo simples, né, de reclamações. E é o que nós fazemos muito hoje, né? Ai, que frio. Reclamamos, porque está muito frio. Hoje eu estava com a minha filha, ela disse: pai, o Elias, é um dos meus netos, ele diz assim: o vô deve estar lá em casa assim, frio. É a maneira que eu
brinco, eu falo dentro de casa assim, eu me encontro, vai frio. E o meu neto lá na casa dele falou para a mãe dele, o vô deve estar assim na casa dele. Mas nós precisamos aprender a não reclamar. Então, quando nós falamos alguma coisa, nós precisamos saber, eu tenho consciência tranquila, eu não estou em reclamação. Agora, algumas pessoas levantam dizendo, que frio, mas por que esse frio? Reclamando, indo contra a vontade de Deus. As pessoas estão se levantando contra esta pandemia, muitos às vezes acusando a Deus, sem saber o que está fazendo. O que a palavra de Deus diz para nós, aí no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Está caindo a casa, eu vou me alegrar no Senhor. O mundo está acabando, eu vou me alegrar no Senhor. A inundação está chegando, eu vou me alegrar no Senhor. Porque quando nós nos alegramos no Senhor, o socorro dele está bem presente junto de nós, aleluia. Não sei se vocês viram essa semana, uma casa que desabou aqui em São Paulo. E 1 minuto antes da casa desabar, uma mulher chegou de frente da casa, gritou o nome de um menino, e o menino saiu correndo de lá. Ele, por questão de segundos, ele saiu de dentro da casa e a casa desabou. Não sei a índole desse rapaz, não sei disso, mas eu tomo como exemplo a alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos no Senhor. Se estamos passando por essa pandemia, se estamos passando por essa situação, se nós nos alegrarmos no Senhor, o Senhor estará socorrendo a cada um de nós, aleluia. Passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis, mas quando nós estamos alegres no Senhor, o Senhor é o socorro bem presente. Eu tenho uma filha e tenho um genro, que eles adquiriram a Covid, mas hoje estão bem, graças a Deus, porque a nossa alegria é no Senhor. Ficaram internados, mas não teve nenhuma sequela, nenhum problema, nada de grave aconteceu, nem com eles, com mais nenhum da família, porque a nossa alegria está no Senhor. Então nós não podemos nos apavorar, precisamos estar preparados, estar prontos para todas as coisas que o Senhor tem para nós. O reino de Deus está próximo, a vinda do Senhor está aí. Será que estamos prontos, preparados para chegarmos a Ele? E uma das coisas que o homem precisa aprender a tirar de dentro do seu corpo, que o homem precisa aprender a tirar dentro de si, é o pavor, é o medo. Por pequenas coisas as pessoas têm medo. Nós precisamos aprender a tirar isso daí. No livro, eu tenho aqui alguns versículos em 1 Coríntios capítulo 15, começando lá no versículo 54. 1 Coríntios 15, no versículo 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Tirar o pavor de dentro de nós. Tirar o medo de dentro de nós. Eu fiz um curso que eu faço de cada 2 anos, devido à minha profissão na área da segurança.
E quando nós estávamos em 23 pessoas numa sala, o instrutor entrou e a primeira pergunta dele foi essa: alguém está com medo de estar aqui devido à pandemia? Ninguém respondeu nada. Todos ficaram calados. Depois, no intervalo, um rapaz chegou para mim e disse assim, pergunta meio assim, ele diz assim, meio discreta, pergunta meio absurda que ele fez, né? Porque se todo mundo está aqui, se todo mundo veio, é porque não está com medo. Porque foi aberto. Aquele que estiver alguma complicação, aquele que estiver no grupo de risco, aquele que achar que não deve estar no meio de outras pessoas, não venham. Venham aqueles que acham que está com total confiança, que tudo está bem. A sala foi higienizada, o ambiente da sala era para 60 pessoas, nós estávamos em 23, então bem pouco, menos da metade. Então todas as questões foram tomadas. A mesma coisa somos nós aqui. Nós podemos ter aqui 45 pessoas, com todo parâmetro, em obediência às leis do homem, para que nós possamos estar cobertos com segurança, todos com máscara, álcool gel na porta, para que todos sejam totalmente respaldados, de acordo com como é mandado para as autoridades nos ordenam. Então nós precisamos aprender isso daí, a obediência à lei. E algumas pessoas pensam assim, mas obedecer à lei é difícil, porque nós estamos na dispensação da graça. Será que você entende a lei na dispensação da graça? Vou dar um exemplo simples e pequeno. Você vai numa praça, onde tem um jardim com um gramado bonito. E lá no meio do gramado tem uma plaquinha dizendo o quê? Não pise na grama. É lei, não é lei? E o que é a graça? É você chegar na beira do jardim, não ter a placa lá, mas o seu coração sabe, eu não posso pisar na grama, que é contra a lei. Então eu estou na graça. Eu respeito a lei na graça de Jesus. Eu sei que eu não posso pisar na grama. A mesma coisa. Você aqui ao lado aqui da igreja, aqui nós temos aqui uma garagem, a guia rebaixada. Se eu chegar ali e estacionar meu carro, não tem nenhuma placa ali dizendo que é proibido estacionar. É uma escola. Não tem movimento na escola. Se eu chegar e estacionar ali, eu estou contra a lei, não estou? Não tem nenhuma placa indicando nada. Aí eu vou pensar comigo, a escola está fechada, ninguém está sendo usado agora, eu vou pôr meu carro aqui. Mas de repente o diretor da escola precisa vir na escola, e aí? Tem que estar contra a lei. Agora, se eu vivo na graça, eu vou chegar e falar, opa, aqui tem que ficar vazio. Eu não posso estacionar aqui. Porque a escola está fechada, ninguém está usando, mas eu não sei. A qualquer hora o diretor pode chegar, o dono da escola, o dono do prédio pode chegar e quer entrar. E chega meu carro ali, o que ele vai fazer? Ele vai acionar a lei por escrito. Chama um guincho, leva meu carro embora, eu vou brigar. Se eu desobedeci. Agora, se eu vivo na graça, eu sei. Opa, aqui eu não posso pisar. Então eu não vou entrar. É a maneira de nós entendermos lei e graça. Porque as pessoas dizem que não se aplica a lei, porque a lei é do Velho Testamento. Mas se você for ao pé da letra, a graça, ela é mais dura que a lei. Amém? O versículo que nós estamos lendo aí, o 58, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais é improdutivo, será improdutivo. Então, isso daí traz para nós, tira de nós o medo. Você quer ver como é que você tem medo? Como é que você tem pavor?
É você chegar numa cidade em que tem área de zona azul, você estaciona o seu carro, e você não coloca o tique da zona azul, e corre fazer o que você tem que fazer. Mas você vai lá fazer preocupado, com medo, com pavor, de que alguém passe ali e faça a multa porque você não obedeceu. Então, para que nós possamos ter uma consciência tranquila, nós precisamos fazer as coisas segundo a lei nos ordena, para vivermos na dispensência a esse Deus maravilhoso. Amém? Louvado seja o Senhor. Renovação, outro ponto. Renovação de mente. É outro versículo que nós lemos hoje de manhã, o pastor até falou um pouquinho. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para que nós possamos ter restauração conosco mesmo, nós precisamos aceitar Jesus Cristo. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós então começamos a sermos transformados. A nossa mentalidade, ela passa a tirar o medo de dentro de nós, passa a tirar o pavor. Nós passamos a ter um relacionamento direto com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Você vai poder levantar os seus braços e dizer isso daí. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus Cristo deu a vida para me salvar. Então eu sou salvo em Cristo Jesus. Não pelo homem, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo. Então a restauração com a natureza. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz assim, ó: assim o Senhor diz, Yahvé diz: tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele, e nele fazer suas plantações. Qual que é a maior destruição que nós temos hoje na natureza? As queimadas, né? As destruições. O homem não fazendo a vontade e os propósitos de Deus. Segundo Romanos, que nós lemos hoje de manhã, o pastor falou um pouquinho, nós lemos agora também em Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então Deus quer que o homem tenha um relacionamento com a natureza. Mas para isso, há necessidade de nós cuidarmos da natureza. O meio ambiente é o local que nós hoje sobrevivemos. É o lugar onde nós estamos morando. Então nós precisamos cuidar dessa área. Precisamos manter o zelo desta área. Saber fazer todas as coisas nos seus devidos lugares. É lixo reciclável. É todas as coisas em ordem. Saber manter a higiene dos espaços que nós ocupamos. Assim nós passamos a ter um relacionamento direto com a natureza. Mas é importante sabermos que nós só vamos dar valor à natureza quando nós dermos valor à salvação de Jesus na nossa vida. Se você não der valor na salvação da sua alma, do seu espírito, a herdar o reino dos céus, tenha certeza, você não valoriza mais ninguém. Você rompe o relacionamento com Deus. Você rompe o relacionamento com outras pessoas. Você rompe o relacionamento consigo mesmo. E você rompe o relacionamento com a natureza. Porque você não tem credibilidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então eu declaro novamente, para que nós possamos ter um relacionamento conosco mesmo, reconhecer quem eu sou, arrepender-me, reconhecer que eu preciso de arrependimento para herdar a salvação. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, é muito importante você trazer essas palavras para dentro de você. A necessidade, Deus está chamando novamente o homem para perto dele.
Deus, quando Ele nos colocou dentro de casa, para ficarmos ali em quarentena, para ficarmos separados, Deus está dando um propósito, está dando uma oportunidade para o homem voltar o seu rosto para a face do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. A restauração do relacionamento com a natureza. O salvo tem essa responsabilidade de cuidar deste presente de Deus. Deus nos deu esse presente, a natureza. E o salvo tem a responsabilidade de cuidar desse presente. Fecha os teus olhos. Junto podemos amenizar parte desse conflito. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 21, você com seus olhos fechados, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Pai amado e soberano, na tua presença gloriosa e poderosa, Senhor, nós nos achegamos a ti, Senhor, reconhecendo, ó Pai Celestial, que entre os pecadores nós somos um dos piores, ó Deus. Eu reconheço, Senhor, que a tua salvação veio tirar de mim, ó Pai Celestial, todo pavor, que a salvação veio tirar de mim, ó Pai, toda angústia, que a salvação veio tirar de mim toda dor, toda tristeza, e eu me coloco na tua presença, Pai, declarando a ti, Senhor, arrependido, ó Pai Celestial, confessando a ti meus erros, minhas falhas, meus pecados, para que o Senhor seja o meu socorro bem presente, para que o Senhor seja o meu auxílio, oh Deus vive, Deus poderoso, sobre estas vidas aqui presentes, abençoe-os poderosamente, ó Pai, sendo um socorro bem presente, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos poderosamente, amém. Louva o Senhor com suas palmas, aleluia, louvado seja Deus. Pastor Davi. Maravilha, pastor Paulinho, Deus abençoe, meu amado, esta palavra poderosa, uma palavra forte, uma palavra direcionada ao coração daqueles que querem aproximar do Pai. É a única forma de nós chegarmos ao Senhor. Feche um pouquinho seus olhos. Todas as vezes que é dado um recado, é porque Deus tem um propósito. E hoje foi dado um recado para mim e para você. Preste atenção. Pss, 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 pss. Não converse agora não, por favor. Vamos dar liberdade ao Espírito. Ele é a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos dar liberdade a Ele. Se nós não dermos ao Senhor toda a honra, Ele não tem liberdade para agir. Amém, amados? Tem alguém aqui nesta noite, ou você que está nos assistindo aí, que você quer fazer uma oração comigo, que você ainda não se entregou a sua vida para Jesus? É muito forte quando... Não estou querendo fazer pressão na sua vida, não é nada disso. Eu estou querendo te dar uma oportunidade. Quando o pastor Paulinho falou sobre aquela criança que estava naquela casa, quando a mãe ou aquela mulher o chamou para sair. Hoje o Senhor está te chamando para sair dessa vida que você está vivendo, para levar uma nova vida, como um filho. O nome escrito no livro da vida. Tem alguém? Tem alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida para Jesus e dizer assim: eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Ou de repente você está aí na sua casa e você está nos acompanhando e você quer entregar a sua vida para Jesus. Nós queremos orar com você. Se houver alguém aqui, levante a sua mão, que eu quero orar com você. Nós vamos estar orando neste momento. Se você sentiu, você entendeu essa palavra para a tua vida, você quer tomar uma posição e dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, para que Ele tome conta da minha vida, da minha casa, do meu lar. Pois a palavra foi uma palavra muito direcionada nesta área. E se você quiser ser feliz, a única forma é entregando a nossa vida para o Senhor. Amém?
quero orar com você antes de terminarmos aqui. Grande Deus e eterno Pai, a tua palavra, Deus, ela foi pontual nesta noite, meu Pai, para que vidas possam se render aos seus pés, que a única forma de ter vida é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte que nós necessitamos beber para viver uma vida melhor. O Senhor é o centro da vida, em Ti nós encontramos vida e graça. Pai, eu sei que há vidas neste momento se rendendo ao Senhor. E que o Senhor Deus possa aceitar, escreve o nome dessas vidas no livro da vida, Pai. Para que eles tenham direito à vida eterna. Para que abra-se o entendimento e viver uma vida melhor. E se porventura, Pai, alguém que um dia pensou em voltar atrás, mas hoje ouviu uma palavra e criou força para continuar caminhando contigo, que o Senhor Deus permita que esta vida encontre em Ti força e graça para permanecer, pois só em Ti, assim podemos dizer como os seus discípulos, para onde iremos nós, se só em Ti a palavra de vida eterna. E que essas vidas encontrem em Ti palavras para continuar caminhando até chegar no lugar determinado que é estar na sua presença, Senhor. E nós só temos que lhe agradecer, Pai, por este momento especial, por esta palavra que nos traz força, que nos traz ânimo, que nos traz sabedoria, que nos dá entendimento que a vida está em Ti. E por isso a Ti nós glorificamos e Te exaltamos. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, você que pode. Amém? Quero deixar uma palavra aí para os filhos, né? Filhos, não deixam de congregar. A palavra de Deus diz assim, não deixe de de congregar, ainda mais quando está aproximando aqueles dias. Não deixe de congregar, venha congregar, é importante apresentar-vos ao Senhor, oferecer ao Senhor o nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém, amado? Faça esse esforço, porque vale a pena. As mãos do Senhor não está encolhida, mas estendida para nos abençoar. Vocês estão aqui, Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Levante as tuas mãos, quero dar a bênção apostólica. Amém, amado? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê graça para que os seus sonhos se tornem realidade. Saiba que o Deus ao qual te chamou, te escolheu e te abençoou é poderoso para te guardar, para te sustentar e para te fazer prosperar. Amém? Acredite nisso. Pai, nós te agradecemos por este momento. Por esse momento gostoso na tua presença. Aonde, Pai, nós podemos louvar e glorificar o teu nome. Permita, meu Deus, meu Pai, que os seus filhos retornem para suas casas guardados, abençoados, protegidos pela tua presença. Que o Senhor Deus alcance o lar, ou aonde estiver esta vida necessitando, Pai, de uma palavra, Senhor meu Deus, ou de um toque das suas mãos. Continue guardando e abençoando, Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão, consolação do Divino Espírito Santo, ela permaneça em nossos corações, hoje, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Boa noite, graça e paz.